Você já assistiu ao filme Coração Valente? Se sim, você conhece William Wallace, mas talvez não saiba a verdadeira história por trás desse herói escocês. O filme, estrelado por Mel Gibson, trouxe à tona uma versão emocionante e cheia de ação da vida de Wallace, mas será que tudo o que foi mostrado é verdade? Neste vídeo, vamos desvendar a lenda e revelar os fatos históricos sobre William Wallace, o homem que inspirou um dos maiores ícones do cinema. Prepare-se para descobrir uma história de coragem, traição e sacrifício que vai muito além da ficção. Quer saber o que realmente aconteceu? Então fique ligado! Wallace nasceu em uma família nobre, mas que não tinha muita influência na época. Ainda há muita incerteza sobre sua origem familiar, e até mesmo sobre quem eram seus pais. No século XV, um poema de Blind Harry afirma que o pai de Wallace era Sir Malcolm de Elderslie. No entanto, em um selo pessoal encontrado em uma carta de 1297, enviada por Wallace à cidade de Lübeck, na Alemanha, o nome de seu pai é registrado como Alan Wallace. Este Alan Wallace pode ser o mesmo que aparece em documentos oficiais de 1296, na região de Ayrshire. A questão de onde Wallace nasceu ainda gera debates. Muitos acreditam que ele nasceu em Elderslie, Renfrewshire, com base no poema de Blind Harry. Mas o selo encontrado na carta sugere que seu local de nascimento pode ter sido em Ayrshire. Apesar de não haver provas concretas que liguem Wallace a nenhum desses lugares, é sabido que outros membros de sua família viveram em regiões como Riccarton, Tarbolton, Auchinchruive e Kyle. Esses territórios estavam sob a jurisdição de James Stewart, o quinto alto guardião da Escócia. O sobrenome Wallace é associado ao sudoeste da Escócia, mas suas origens são incertas. Derivado do inglês antigo Willis, que significa estrangeiro ou galês, é possível que todos os Wallaces na região do rio Clyde fossem imigrantes do país de Gales, embora o termo também fosse usado para designar falantes da língua cúmbrica. Agora, vamos situar a época em que Wallace viveu. Durante sua infância e juventude, a Escócia era governada pelo rei Alexandre III, cujo reinado foi marcado por paz e prosperidade. No entanto, tudo mudou em 19 de março de 1286, quando Alexandre morreu ao cair do cavalo. Sua neta, Margarida, era herdeira do trono, mas como ainda era uma criança e vivia na Noruega, os lordes escoceses formaram um governo provisório. Infelizmente, Margarida adoeceu durante a viagem de volta à Escócia e faleceu em setembro de 1290, deixando o trono sem um herdeiro claro e criando um período de incertezas e disputas pelo poder. Com o país à beira de uma guerra civil, os nobres escoceses pediram ao rei Eduardo I da Inglaterra para agir como árbitro na disputa pelo trono. Porém, Eduardo aproveitou a situação para afirmar seu domínio sobre a Escócia, exigindo que todos os nobres o reconhecessem como senhor supremo do país. Em 1292, Eduardo nomeou John Balliol como rei, mas logo começou a minar sua autoridade, tratando-o como um vassalo. Pressionado por seus próprios nobres, John tentou resistir à influência de Eduardo, mas em 1296, o rei inglês invadiu a Escócia, saqueando Berwick-upon-Tweed e derrotando os escoceses na Batalha de Dunbar. Isso forçou John Balliol a abdicar, deixando a Escócia sob o controle de Eduardo. E assim se iniciava um período de grande turbulência na Escócia, que levaria William Wallace a se tornar uma figura central na luta pela liberdade do seu país. Alguns historiadores, como Andrew Fisher, acreditam que Wallace já tinha experiência no campo de batalha antes de 1297, quando se envolveu na Guerra de Independência Escocesa. É bem provável que ele tenha lutado ao lado do exército inglês de Eduardo I durante a campanha no país de Gales, talvez até como mercenário. Essa teoria ganha força quando lembramos que o selo pessoal de Wallace traz uma insígnia de arqueiros, o que pode indicar que ele serviu como arqueiro nas forças de Eduardo. Walter Bauer, um cronista do século XV, descreveu Wallace como um homem alto, com um corpo de gigante, braços e pernas fortes. E, se acreditarmos no poema de Blind Harry, Wallace tinha impressionantes 2,15 metros de altura. Isso, sem dúvida, deve ter ajudado a criar a imagem de um líder forte e imponente. A primeira ação militar de Wallace, que se tem notícia, aconteceu em maio de 1297, quando ele atacou William de Ezelric, o xerife inglês de Lanark.
Embora os motivos exatos para ele se juntar à guerra sejam desconhecidos, há uma história popular que diz que a esposa de Wallace, Marianne Bradford, foi assassinada a mando do xerife, o que teria motivado sua revolta. No entanto, muitos historiadores acreditam que essa história é fictícia e que Wallace nunca foi casado. Independentemente disso, após a luta em Lanark, Wallace se aliou a William de Hardy, Lord de Douglas, e juntos atacaram os ingleses em Scone. A rebelião de Wallace era apenas uma das várias que aconteciam na Escócia naquela época, lideradas tanto por nobres quanto por plebeus. O país estava em uma situação difícil, sem liderança forte e parcialmente ocupado pelos ingleses. Enquanto isso, outra revolta importante estava sendo conduzida por Andrew Moray no norte do país. Em julho de 1297, a situação parecia desesperadora, com vários nobres escoceses se rendendo ao rei inglês Eduardo I. Mas Wallace e Moray continuaram suas campanhas, lutando contra todas as probabilidades. Wallace, por exemplo, usava a floresta de Ettrick como base para realizar ataques rápidos e estratégicos contra os ingleses. Em setembro, Wallace e Moray decidiram unir suas forças, possivelmente durante o cerco de Dundee. Essa união levou à histórica Batalha da Ponte de Stirling em setembro de 1297. Embora estivessem em menor número, os escoceses, sob a liderança de Wallace e Moray, conseguiram uma vitória impressionante. As tropas inglesas, lideradas por John de Varenne, tentaram cruzar a ponte de Stirling, mas foram surpreendidas pelos escoceses. A ponte, que era estreita e de madeira, colapsou durante o combate, resultando na morte de muitos soldados ingleses e garantindo uma vitória moral e estratégica para os escoceses. Após essa vitória, Wallace e Moray foram nomeados guardiões do Reino da Escócia, embora Moray tenha falecido pouco tempo depois, deixando Wallace como a figura central da resistência. Wallace se destacou por suas táticas de guerrilha, preferindo emboscadas e aproveitando o terreno a seu favor, em vez de batalhas convencionais. Depois da Batalha de Stirling, Wallace organizou uma série de incursões no norte da Inglaterra, principalmente em Northumberland e Cumberland, como retaliação pelos abusos das tropas inglesas na Escócia. No entanto, essas incursões tiveram pouco impacto estratégico na luta pela independência. Em 1298, o rei Eduardo I planejou um grande contra-ataque, invadindo a Escócia com um exército massivo. Wallace, usando sua estratégia de guerrilha, tentou evitar um confronto direto, mas os exércitos se enfrentaram na Batalha de Falkirk. Wallace preparou suas defesas com schiltrons, formações defensivas circulares compostas por homens com longas lanças. No entanto, os arqueiros galeses do exército inglês devastaram as linhas escocesas com uma chuva de flechas. A cavalaria escocesa, percebendo a inferioridade numérica, fugiu do campo de batalha, deixando Wallace e seus homens vulneráveis. A batalha terminou em derrota para os escoceses, e Wallace escapou, mas sua reputação militar foi abalada. 2 meses depois da derrota em Falkirk, Wallace renunciou ao cargo de guardião da Escócia, passando a responsabilidade para Roberto de Bruce e John III Comyn. Os detalhes das atividades de Wallace após Falkirk são obscuros, mas acredita-se que ele deixou a Escócia e foi para a França em busca de apoio do rei Felipe IV. Há até uma carta do rei francês, datada de 7 de novembro de 1300, pedindo ajuda para William Wallace. Em 1304, Wallace retornou à Escócia, determinado a continuar a luta. Ele organizou novos ataques contra os ingleses, mantendo viva a chama da resistência escocesa. Em 5 de agosto de 1305, após anos de luta e evasão, Wallace foi traído por John de Menteith, um cavaleiro escocês leal ao rei Eduardo I da Inglaterra. Wallace foi capturado em Robroston, perto de Glasgow, e entregue aos soldados ingleses. Entre seus pertences, os ingleses encontraram cartas de apoio de figuras importantes, como o rei Haakon V da Noruega, Felipe IV da França e o ex-rei escocês John Balliol. Esses documentos foram entregues a Eduardo I, revelando as conexões internacionais de Wallace. Após sua captura, Wallace foi levado para Londres, onde foi mantido prisioneiro na casa de William de Leirer antes de ser transferido para Westminster Hall. Lá, ele foi julgado por traição e pelas atrocidades cometidas contra civis ingleses durante a guerra. Para zombar de sua posição, os ingleses colocaram uma coroa de carvalho em sua cabeça, insinuando que ele era o rei dos foras da lei.
Mas Wallace respondeu com coragem: eu não sou traidor de Eduardo, pois nunca fui seu súdito. Em 23 de agosto de 1305, Wallace foi condenado à morte. Ele foi levado para a Torre de Londres, despido de suas roupas e arrastado por um cavalo pelas ruas da cidade até Smithfield, no coração de Londres. Lá, ele enfrentou uma multidão hostil que testemunhou uma das execuções mais brutais da história. Wallace foi enforcado, arrastado e esquartejado enquanto ainda estava vivo. Ele foi emasculado, seus intestinos foram removidos e queimados diante dele, e, por fim, ele foi decapitado. Seu corpo foi esquartejado, com seus membros sendo enviados para diferentes partes do reino, como Newcastle, Berwick, Stirling e Perth. Sua cabeça foi exibida na Ponte de Londres ao lado das cabeças de outros rebeldes escoceses, como John e Simon Fraser. Apesar da intenção dos ingleses de destruir a moral escocesa, a morte de William Wallace teve o efeito oposto. Ele se tornou um mártir e um símbolo de resistência, inspirando gerações de escoceses a continuar a luta pela independência. Seriam necessárias mais 2 décadas de batalha até que a Escócia finalmente recuperasse sua independência, com Roberto de Bruce sendo coroado rei. Ao longo dos séculos, William Wallace foi homenageado de várias maneiras. Um exemplo é a placa comemorativa erguida perto da entrada do Hospital Street Bartholomew, próximo ao local onde ele foi executado. Em 1869, o monumento Wallace foi erguido perto do campo de batalha de Stirling, onde ele conquistou uma de suas maiores vitórias. A famosa espada de Wallace, que supostamente pertenceu ao herói, embora partes dela sejam de 160 anos após sua morte, agora é exibida no monumento Wallace em Stirling. Quando falamos sobre a historiografia de Wallace, é importante lembrar que escrever uma biografia precisa sobre figuras medievais é sempre um desafio, mas no caso de Wallace, é ainda mais complicado. Pouco se sabe sobre sua vida antes das campanhas militares de 1297 e 1298, e sobre os últimos dias antes de sua captura em 1305. Até mesmo detalhes como seu local de nascimento e o nome de seu pai são debatidos por estudiosos. Muitas das histórias sobre Wallace, incluindo várias biografias subsequentes, foram escritas com intenções nacionalistas ou simplesmente para entretenimento, e por isso não são consideradas totalmente confiáveis pelos historiadores modernos. Um exemplo famoso é o poema The Acts and Deeds of Sir William Wallace, Knight of Elderslie, escrito em 1470 pelo menestrel Blind Harry. Este poema misturou fatos históricos com mitos e tradições orais que circulavam há 170 anos, criando uma versão romantizada e, muitas vezes, imprecisa dos feitos de Wallace. E aí, gostou de conhecer a verdadeira história de William Wallace? Agora, antes de sair correndo para maratonar Coração Valente de novo, não esquece de dar aquele like maroto para ajudar o canal. Se ainda não está inscrito, clica no botão e se junte à nossa galera que ama história tanto quanto a gente. Ah, e conta nos comentários, qual outra figura histórica você gostaria de ver por aqui? Vamos trocar ideias e quem sabe a sua sugestão vira o próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!